Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia e vou com vocês passar pelas principais notícias na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, é o seguinte, rolou ameaça, mas não rolou protesto. A resposta de Brasília, ou seja, do governo federal, à provocação dos grupos bolsonaristas foi mais rápida, foi mais contundente e nada aconteceu. Com essa percepção de que o risco de uma nova rodada de vandalismo antidemocrático está contido, ou seja, não conseguiu se realizar com essa reação geral do governo, inclusive contando com o apoio dos governos estaduais, o mercado financeiro engatou no 6º dia positivo. Bolsa subiu, dólar e juros caíram. Os estrangeiros estão voltando. O fluxo cambial divulgado pelo Banco Central, mostra que ainda está negativo, geral, né? Tanto comercial quanto financeiro. De qualquer forma, está diminuindo e os estrangeiros estão voltando com menor apetite ainda do ano passado, e aqui tem uma mistura entre a fragilidade das economias lá fora, que também já vai deixando o cara mais ressabiado, tomando menos risco, e ainda muita incerteza sobre o Brasil, mas de qualquer forma, onde tem pechincha, onde tem bom retorno, os caras aparecem. Não tem saída. Então, eles estão liderando esse processo e dando força ali para conduzir o mercado para o lado positivo. Tem um outro fator que é a alta das commodities. Com a reabertura da China, nós vamos falar disso daqui a pouquinho na passagem pela leitura dos mercados internacionais, mas o petróleo Brent subiu ontem mais de 3% e outras commodities também, minério de ferro, outras commodities. Isso ajuda as empresas brasileiras que estão no Ibovespa. A gente sempre falou aqui, né, que o Ibovespa é um índice muito comoditizado e isso ajuda o mercado. Agora é o seguinte, nem tudo são flores nos jardins da Faria Lima. Primeiro, o mercado vai ter que lidar com a surpresa da saída relâmpago do Sérgio Rial da presidência da Americanas. Eles publicaram um fato relevante, depois do mercado estar fechado, dando conta de uma, entre aspas, inconsistência financeira, ou seja, um buraco de 20 bilhões de reais no balanço da companhia. 20 bilhões de reais. Isso é o equivalente à dívida da Americanas hoje com o mercado. A Americanas já tem uma dívida reconhecida lá no balanço de pouco mais de 19 bilhões de reais. Pois bem, pelo fato relevante que anunciou a saída de Rial, a saída do diretor de relações institucionais, que tinha ido com ele, e o Rial tomou posse dia 2 de janeiro, então foram menos de 10 dias como CEO da companhia, o mercado vai ter que lidar com isso. Vai ser uma bomba. Quanto vai conseguir puxar o Ibovespa para baixo ou aumentar uma percepção de risco, ou vai ficar ali focado na companhia, nós vamos acompanhar. Então, se você está ouvindo isso já no meio do dia, ouvindo o nosso episódio no meio do dia, você já está vendo aí em tempo real o que está acontecendo com as ações. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre ela. Agora, tem um assunto hoje que a gente vai trazer aqui para vocês, um levantamento que foi feito exclusivamente para o Money, da Avenue, que é uma corretora que faz investimentos de brasileiros nos Estados Unidos. E os dados desse levantamento, eles chamam muita atenção porque mostra o seguinte, os brasileiros estão achando a grama dos americanos mais verde do que da Faria Lima. Mesmo com o país convivendo com juros no tamanho que a gente tem, o número de brasileiros e o volume de investimentos que têm sido feitos no mercado americano através da Avenue está 3 vezes acima do que aconteceu no período pré-eleição. Então, e aqui tem uma mudança de perfil, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho um dos diretores da Avenue falando dessa mudança de perfil. O que eles estão buscando? Estão buscando rentabilidade? Difícil, porque igual taxa de juros no Brasil não tem lugar nenhum do mundo, não com o perfil de risco que tem o Brasil. Estão buscando, se não é rentabilidade, é o quê? É proteção? É por aí, mas daqui a pouco a gente traz mais isso. Vamos começar olhando para o caso da Americanas. Hoje tem participação especial do Fernando Nakagawa e eu vou botar ele aqui para contar para vocês exatamente o que foi o fato relevante e a história um pouco da Americanas, que dá o tamanho da sua importância no mercado brasileiro. Segundo um fato relevante divulgado pela empresa, essa inconsistência estaria especialmente na relação entre a varejista
com os fornecedores e instituições bancárias. Normalmente, empresas do porte da Americanas têm uma relação ali meio que de financiamento de parte dos compromissos entre os fornecedores. E talvez aí esteja este problema que não foi registrado de maneira correta nos balanços. A partir de agora, João Guerra, que era um executivo da empresa ligado à área de tecnologia e recursos humanos, passa a acumular os 2 postos, tanto de presidente como diretor de RI. A Americanas é uma das mais tradicionais, mais conhecidas varejistas do Brasil, foi fundada em 1929, tem quase um século, portanto, e ela se chama Americanas porque ela foi fundada por 4 executivos norte-americanos e também um austríaco. E na época a intenção era trazer para o Brasil o mesmo conceito de lojas que existem até hoje, mas na época eram um pouco diferentes. As lojas que vendiam itens nos Estados Unidos com valores entre 5 e 10 centavos. Aqui no Brasil, o primeiro slogan da empresa era tudo por até R$2.000. Atualmente, a empresa tem algumas marcas debaixo do guarda-chuva, como a própria Americanas, Submarino, Shoptime. Tem 3.600 lojas em mais de 900 cidades brasileiras e o balanço mais recente mostra que de janeiro a setembro de 2022, eles tiveram um prejuízo de 477 milhões de reais, quase R$500 bilhão nos 9 primeiros meses do ano passado. E na época, a dívida registrada já estava em 19 bilhões de reais. Hoje, às 9 horas da manhã, deve ser feita uma teleconferência com executivos da empresa e investidores. Tá aí, minha gente, é uma história que faz parte, inclusive, da história de mercado de capitais no Brasil e nós vamos acompanhar. Vou trazer uns dados aqui só para vocês terem uma ideia. Há um ano, a ação da Americanas não tinha nenhuma recomendação de venda das ações. Aquele levantamento que a Reuters faz mostrando quantas recomendações tem de compra, de forte compra, de neutra ou de venda. Pois bem, então há um ano, a Americanas estava indo bem, não tinha nenhuma recomendação para venda. Eram 5 recomendações para ficar neutro, 8 de compra e 2 recomendações de forte compra. Hoje, a ação tem 2 recomendações de venda, obviamente isso vai mudar completamente, 6 neutras e 5 de compra, nenhuma de super compra. Ou seja, ficou num balanço ali entre vamos tomar cuidado. A Americanas foi uma das ações que mais perdeu no ano passado. Ela caiu mais de 70%. Aqui tem uma explicação que não é específica da companhia, é das ações de varejistas misturadas ali com o setor de tecnologia, por causa da digitalização e tudo mais, inclusive da expansão dos negócios da Americanas com a compra de outras empresas, como disse o Fernando Nakagawa, e com juros mais altos, essas empresas todas perderam. Foi o caso das outras varejistas que também, o caso da Magalu, por exemplo, que tem esse perfil de empresa de tecnologia misturada com empresa de varejo. Então, caiu mais de 70% no ano passado e estava subindo mais de 20% nesse ano. Então, estar subindo mais de 20% em apenas 12 dias de ano, né? Estamos aqui na quinta-feira, dia 12 de janeiro, mostra o potencial de queda só no primeiro dia. Né? Então vamos entender, claro que no episódio de amanhã, na sexta-feira, para a gente fechar a semana, vamos trazer as repercussões aqui, inclusive repercussões do ponto de vista da gestão, né? Como é que a Americanas está mostrando que vai lidar com esse buraco de 20 bi. O que é isso exatamente? Tem muita explicação ainda para ser dada. Bem, vamos falar agora do assunto prometido do dia aqui no Money. Esse levantamento exclusivo feito para o nosso programa pela Avenue, que é uma corretora que abriu as fronteiras para o investimento dos brasileiros no mercado dos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa pode investir qualquer valor, vocês vão ouvir isso já do diretor da Avenue, em ativos financeiros lá fora. E os dados que eles nos mostram aqui, que a gente vai mostrar para vocês agora, revelam o seguinte: a grama lá de fora está mais verde que a grama da Faria Lima, né? Nem o fato da gente ter uma taxa de juro tão alta está incentivando brasileiros a ficar. É óbvio que ainda é a grande maioria dos investidores. A Avenue tem hoje uma carteira de 700 mil investidores e o dado que chama atenção é que, desde o período pré-eleição, o volume de investimentos e de abertura de contas está 3 vezes maior do que o mês anterior. Então, há uma percepção clara ali de uma saída
saída muito forte dos investidores, né, do Brasil, gente procurando investir lá fora. Então eu perguntei para o Daniel o que está provocando esse estímulo, né, o que está incentivando os brasileiros a saírem do investimento aqui no Brasil e buscar uma coisa lá fora. O que está gerando, o que está provocando essa debandada? Vamos ouvir. Na verdade, essa debandada não está acontecendo agora, tá, Thaís? Ela já vem acontecendo há algum tempo. Se a gente percebe aí a internacionalização do patrimônio do brasileiro, ela começou bem forte já há alguns anos para cá, muito por conta da Avenue, de possibilitar que um brasileiro comum pudesse fazer esse investimento fora. Mas se você pega, por exemplo, os milionários brasileiros, pessoas que já tinham muito dinheiro, isso já vem acontecendo já há bastante tempo. Se você pega, por exemplo, a lista dos maiores bilionários brasileiros, mais da metade do patrimônio deles já está alocado no exterior. E muito na percepção de preservação de capital, de tornar o seu dinheiro perene, de preservá-lo. Então é nessa linha que a gente está vendo esses 700 mil investidores investindo na Avenue. No início eram investidores buscando mais algo arriscado, por exemplo, e agora o investidor brasileiro já está se educando e percebendo que de fato o país arriscado é o Brasil. Então se ele quer preservar o capital dele, nada mais sábio do que ter um percentual do patrimônio dele fora do país. Perguntei para o Daniel também, especificamente sobre a rentabilidade, porque, afinal de contas, o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. Então, rentabilidade não pode ser, porque aqui, inclusive, os estrangeiros estão vindo para cá. Então, sim, uma percepção de risco. Agora, como tratar isso? Porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui de capital, né? Quando você investe o seu dinheiro, claro que você quer segurança, mas você também quer rentabilidade. E o Daniel explica um pouco, não só a questão da taxa de juros em si, mas eu quis saber dele sobre o perfil do investidor. Que investidor é esse? Porque ele disse, os bilionários é que faziam antes. Pois bem, mas quem está fazendo agora são os milionários? Ou gente que tem ali um pouquinho de alguns R$1.000 juntos pode investir? Vamos ouvir essa participação do Daniel Haddad, que é diretor de investimentos da Avenue. Se você pega o histórico do acesso do brasileiro ao exterior, é muito interessante. A gente vê fases muito específicas, né? Então, anteriormente, o brasileiro achava até que investir no exterior era ilegal. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa no Google, olha que interessante, se você colocar offshore a primeira pesquisa que aparece, offshore é crime, porque o brasileiro ainda acha muitos que investir no exterior é crime, e não tem nada de crime nisso, é só você declarar. Aí depois vem uma segunda fase, falar, então deve ser difícil, eu vou ter que fazer meu imposto, eu não sei falar inglês direito, eu vou ter que ligar para o meu banqueiro, meu dinheiro vai demorar para chegar lá. Essa fase também passou com a Avenue, porque com a Avenue, em 5 minutos você abre sua conta. Com a Avenue, em um instante você manda o câmbio, você não precisa de um banqueiro, ainda que a gente dê toda a assessoria para o cliente de forma digital também e de forma analógica, digamos assim. E aí depois o brasileiro pensou o seguinte, bom, não é ilegal, não é difícil, então deve ser arriscado. É para isso que eu vou para o exterior. E no exterior ele tem acesso a Z, ele pode desde investir em setores que de fato estão na ponta e é um pouco mais arriscado, como setores de inovação, por exemplo, e aí eu estou falando de metaverso, inteligência artificial, biotech, por aí vai, desde setores que são super parrudos e robustos, por exemplo, até por exemplo nos títulos mais... Desculpa te interromper, só para você não esquecer aqui de contar para a gente com que dinheiro que o brasileiro pode investir, porque às vezes tem uma turma que tem ali, conseguiu fazer uma poupancinha e ainda não acessou. Não tem mínimo nenhum, você pode investir com qualquer mínimo. Hoje, por exemplo, o ticket médio da companhia está na faixa de 50 a 75 mil reais. A gente está vendo bolsos até mais fundos vindo para cá, mas hoje com qualquer valor você pode investir no exterior. Tá aí, minha gente. Se você tem interesse, sempre é importante se informar, pesquisar, pensar no que você quer fazer do seu dinheiro, ter informação. O que a gente está mostrando aqui hoje é um movimento que chama a atenção, não só pela possibilidade de fazer o investimento, mas também pelo incentivo, né? E essas coisas todas têm que estar na mesa quando você for discutir o investimento, né? Assim, o que eu quero, o que eu preciso de reserva de emergência. Priscila Yazbek sempre falava disso, né? Desse cuidado e dessa cautela de escolher como você vai proteger o seu investimento, porque afinal de contas é dinheiro de trabalho suado, né?
Olha, para esta quinta-feira, na agenda daqui do Brasil, além de acompanhar Americanas, o mercado vai ficar de olho no anúncio de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que deve apresentar a sua primeira lista de repertório ali de como vai lidar com as contas públicas. Apuração do nosso Caio Junqueira, 4 medidas provisórias pelo menos, algumas portarias, medidas infraconstitucionais, infralegais, ou seja, que não precisam passar pelo Congresso Nacional e, de alguma forma, já começar a conter danos. Tem uma medida, por exemplo, de aumentar o poder do Ministério da Fazenda no voto do Conselho do CARF para reduzir o Conselho do CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, para aumentar a força da Fazenda em processos de disputa ali para a Receita Federal, né, de dívida de impostos. E tem medidas também esperadas, por exemplo, para a desoneração dos combustíveis. Desoneração para a gasolina e para o álcool. Vai valer só até março mesmo? Vai valer só até agora, final de fevereiro? Essa é uma decisão importante esperada por hoje. O Fernando Haddad deve embarcar nos próximos dias, junto com a Marina Silva, para Davos, para a reunião do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum, ele publicou, como ele sempre faz uma semana antes, uma pesquisa que ele faz com todos os participantes, são centenas de executivos do mundo inteiro, e há ali uma leitura preocupante, porque o maior medo dos empresários e dos executivos hoje é a convivência por bastante tempo de crises econômicas globais, todas acontecendo ao mesmo tempo. Crises de várias naturezas diferentes e que, portanto, impõem uma percepção de cautela e de risco maior. A cobertura da CNN Brasil vai acompanhar esse debate por lá. Então, na agenda de hoje, vamos esperar anúncio do Fernando Haddad e também o que vai acontecer com a Americanas. Antes da gente ir embora, vamos dar uma olhada pelo mercado internacional. Hoje é aquele dia que a gente fala de mercado internacional olhando para trás, porque o principal dado da semana é a inflação fechada de 2022 nos Estados Unidos. O mercado está esperando que tenha sido de 6,5%, com estabilidade em dezembro. Se olhar para dentro do número e vier melhor do que o esperado, segue o rally de ganhos que vem acontecendo nos últimos dias. Se tiver surpresa negativa, volta tudo para trás. Então, só amanhã que a gente vai saber. Esse dado vai sair ali no meio da manhã. Eu já gravo muito cedinho. Então, hoje é aquele dia de espera, que amanhã eu volto com mais informações. Nesse ambiente, o mercado americano até teve um dia positivo. Hoje pode até abrir nessa mesma toada e não está valendo aviso de BlackRock, aviso de grandes e mega investidores de que calma, minha gente, a situação ainda é frágil. A turma está embarcando nesse rally, acreditando que o pior da inflação americana já passou. Quem viver, verá. E quem estiver escutando o Money todos os dias também vai ter análise e informação aqui. Eu fico por aqui, volto amanhã. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.